Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje, a gente conversa com a coordenadora da ONG Mães pela Diversidade no Rio Grande do Sul, Renata dos Anjos. Renata é geógrafa e consultora ambiental. Em 2015, ela trouxe ao estado o Mães pela Diversidade, ONG que luta pelos direitos do público LGBTQI. A entidade realiza várias atividades para levar a informação e promover o fim do preconceito. Renata, muito obrigado pela tua presença e contar um pouquinho da tua história e desse trabalho aí que veio para o Rio Grande do Sul em 2015 e já está ganhando cada vez mais espaço aí. Bom, primeiramente, queria agradecer em nome do Mães pela Diversidade o convite, a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. O Mães pela Diversidade é uma associação nacional. Nós estamos em 23 estados do Brasil. Ele surgiu em São Paulo e a partir de 2015 mesmo é que ele foi se consolidando nos demais estados e a gente teve a oportunidade de trazer ele aqui para o Rio Grande do Sul. Então, em 2015, quando nós começamos, eram eu e mais 2 mães, e hoje em dia nós já somos 118 pelo Rio Grande do Sul inteiro. E o núcleo aqui em Porto Alegre, que é um núcleo onde a gente se encontra presencialmente, que é um núcleo, digamos assim, mais ativo do Mães pela Diversidade, ele conta com praticamente 30 mães e alguns pais também que vêm se juntando na nossa luta. Bom, antes de tu entrar na militância LGBTQI, fala um pouquinho da tua vida, né? De como que a Renata se desenvolve e cresce como mulher, como mãe da Flora, né? Tu nasceu em Rio Grande. Sim. E depois veio para Porto Alegre. Tem uma formação aí, né? Trabalhou com o meio ambiente e hoje pegou a causa para ti e para tua filha e junto com outras mães luta, né? Pelos direitos. Como tu lembras, assim, lá em Rio Grande, como era no interior essa relação com o diferente, com o que era diferente de ti? Então, na verdade, eu sempre fui muito questionadora e muito defensora dos direitos humanos, das minorias, tanto é que eu acabei indo para a área ambiental em função também de defender uma causa. E aos 22 anos eu tive a oportunidade de me tornar mãe da Flora. Eu estava terminando a graduação na geografia, já tinha toda uma estratégia de planejamento de carreira na área ambiental mesmo, e a desenvolvi durante muito tempo. E a Flora veio nesse caminho, assim. Então foi uma questão de ser mãe na universidade, ter uma cabeça cheia de ideias, uma mãe jovem. A Flora foi muito privilegiada, morou em lugares com contato à natureza, consegui dar essa formação bem bacana, proporcionar uma infância livre, bem criativa para ela também, contato com baleias. Eu trabalhei no projeto Baleia Jubarte, aí depois eu trabalhei um período no IBAMA, acabei indo para a iniciativa privada, era consultora ambiental. E aí, com a crise, em 2015, eu perdi esse emprego, perdi essa oportunidade e a área ambiental nunca mais proporcionou que eu conseguisse me reinserir no mercado. E, ao mesmo tempo, nesse período, a minha filha se descobriu, se revelou ser uma mulher lésbica. Na verdade, ela já tinha me dado sinais ao longo da vida e eu já sabia um pouco disso. Pois é, Tu falaste em outras entrevistas que os pais, eles já sabem da sexualidade dos filhos. Por quê? Que, na verdade, uma criança não sabe da sua sexualidade. A sexualidade numa criança vai se desenvolver na puberdade, os seus 9, 10, dos 9 aos 12 anos, digamos assim. Então, nós somos pais e mães de crianças como qualquer outra, mas a gente precisa entender que as crianças LGBTs, elas existem. Isso não é um mimimi, não é uma coisa que é ensinado, não se aprende na escola, não se aprende na família. As crianças nascem desse jeito, Eu tive uma filha assim. A maioria das mães pela diversidade tiveram uma criança LGBT. E a gente não é preparado para lidar porque a gente não sabe até começar a adolescência, assim como as crianças também não sabem, elas têm uma pureza. O menino, ao ser chamado de viado aos 7 anos, ele não sabe o que é isso. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre todo um bullying na escola e que um dia ele vai se dar conta, ser viado era isso, é me sentir como eu me sinto.
Então, isso é uma coisa muito preocupante na formação das crianças LGBTs. E é mais ou menos para defender isso, para defender essas crianças que o Mães pela Diversidade existe, né? E se propõe a isso, a visibilizar essas crianças para que as crianças parem de sofrer. Os nossos filhos hoje em dia são adultos, mas as crianças que estão aí, e as crianças que foram isoladas, que nunca foram chamadas para uma festinha na escola, que nunca foram escolhidas no time na educação física, né? Então, aí acaba que isso tem tudo a ver com tu desenvolver um pensamento crítico, né, de defesa das minorias, né, porque não tem porquê, o preconceito não, ele é ensinado. Na verdade, o preconceito não seria um caminho natural, porque as crianças não ligam a mínima. A gente tem experiências com crianças trans e as outras crianças convivendo e elas não ligam se é menino ou menina. Elas se importam com a criança, com a sua amizade. Pois é, daí em 2000, quando a Flora tinha 14 anos, então, ela acabou contando pra ti que estava apaixonada por outra menina. Daí nesse momento, a tua primeira reação qual foi? Então, na verdade, a gente sempre teve uma ligação muito próxima e ela estava meio incomodada. Eu perguntei se ela estava apaixonada. E ela até veio reclamar: ai mãe, tu sempre sabe. E aí eu perguntei por quem. E ela me disse o nome da menina. E eu olhei para ela assim: e ela? Né? Porque o que me interessava era se a minha filha estava sendo correspondida, se ela estava feliz. Ela tinha 14 anos, ela era uma menina, estava descobrindo a sua vida. Né? E aí, na verdade, o que eu falei para ela foi assim: só não fecha as portas, tu é muito jovem, pode ser que tu goste de meninos e meninas, a gente descobre isso, né, vivendo, sabendo o que está sentindo, né? Então não botei nenhuma questão de que horror, isso vai ser um horror para minha vida, porque realmente não é, não me diz respeito, o que me interessa é minha filha ser feliz. Né? E na verdade eu acho que a gente tem que encarar as coisas com mais naturalidade, porque uma das grandes coisas que eu aprendi com o movimento LGBT é que a gente tem que desconstruir algumas coisas, e uma delas vai a questão da opção. Ninguém opta por ser LGBT, né? Na verdade nascem desse jeito, a gente entende que não seja uma opção e sim uma condição. Né? E por que a gente vai criminalizar e desmerecer alguém por uma questão que não lhe é uma escolha, né? E sim uma questão da vida mesmo da pessoa. Eu entendo isso, a minha filha nasceu lésbica. Bom, então a partir desse momento, né, que a Flora ela acaba falando pra ti e tu começa, digamos assim, a entrar nessa militância junto com as mães, mas também teve uma atitude aí, né, uma situação que provocou com que tu saísse do lugar mesmo, se indignasse e tomasse, sim, né? Na verdade foi mais ou menos isso. Eu estava, como eu te falei, a situação da Flora super resolvida para mim, mas assim, a minha casa, não, por eu ser uma mãe muito jovem, as meninas estavam sempre na minha casa, os amigos sempre na minha casa, e aí chegou a situação de uma menina de 16 anos, amiga, que a mãe colocou para fora de casa quando descobriu que ela namorava uma menina. E aí eu fiquei pensando assim: meu Deus, uma menina, amiga da minha filha, que a vida inteira foi levada e buscada na porta de uma escola particular, no seu curso de inglês, no shopping, foi para Disney, toda uma estrutura de vida para aquela pessoa se tornar alguém, que é o que a gente deseja para os filhos, ela simplesmente deixou de ser aquela filha porque ela tinha uma orientação sexual diferente da que a família entendia como ser um padrão normal. Então, em que momento, o que eu não conseguia entender era em que momento que aquela menina deixou de ser a filha para aquela família e passou a não ter importância, digamos assim. Toda a história, né, toda criança que tu gerou, que tu cuidou, que tu criou, deixa de ser o teu filho porque se revelou para a mãe, né, lésbica. Então, isso me deu uma inquietude muito grande e eu fui buscar na internet, né, trabalhos, referências que eu pudesse ajudar aquela mãe, né, e a menina também, porque a primeira coisa assim, vou botar ela dentro de casa, né, e quem fez isso, né, por muita sorte dela, foi a mãe da namorada dela, acolheu, levou para casa dela, né, que depois até, enfim, é aquilo, é um primeiro impacto, porque as pessoas não estão preparadas, mas depois se conversou, mas isso para mim foi um gatilho de buscar como ajudar, né, essas mães a entenderem melhor que não é uma escolha, que não é nada demais, que não é um problema na sua família ter uma criança, uma filha diferente. Aí tu descobriste, né, o movimento Mães pela Diversidade lá em São Paulo. Tu tivesse a oportunidade de ir para São Paulo também, sim, né, conhecer de perto esse trabalho, participar da Parada Livre lá também.
Como é que foi esse acolhimento inicial para te trazer essa ideia para Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Então, foi uma história bem engraçada, porque isso eu busquei o Mães pela Diversidade, e aí eu ia, no fim de semana, acho que tinha uma consultoria, alguma coisa em São Paulo, e eu soube que elas iam fazer um encontro. E eu disse, não, vou encontrá-las, né, quero saber mais, tal, já estava em contato pela internet, e aí fui atrás da nossa presidente, que é a Maju Jorge, e aí eu encontrei ela caminhando na Avenida Paulista. E aí fui tipo fã mesmo, assim, tu que é a Maju, ela me olhou toda assustada, até hoje a gente fala dessa história, ela assim, sou, né, tipo meio com medo, eu digo, não, eu sou a Renata, do Rio Grande do Sul, né, falei contigo, a gente tá, tô querendo fazer um pouco mais, acho que tem condições, como é que a gente faz para levar o Mães lá para o Rio Grande do Sul, se é que tem, se tem outra mãe que eu possa, né, já conversar. E aí ela, na verdade, isso foi próximo da parada lá de São Paulo, isso em 2015, a parada de 2015, que foi a primeira vez que as mães abriram a parada lá em São Paulo. Então me juntei nesse grupo, a emoção incrível de abrir uma parada em nome das famílias pela primeira vez. E aí lá eu conheci pessoas que acabaram me apresentando pessoas, né? Voltei para o Rio Grande do Sul. A gente teve muito apoio da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB, né? As comissões da OAB nos apoiam no Brasil inteiro. Nos levou aos contatos no Ministério Público, na Defensoria, aos demais movimentos sociais. E aí desde 2015, então, a gente nos juntamos às entidades que organizam a Parada Livre aqui de Porto Alegre. Então, desde 2015, as Mães pela Diversidade fazem parte da organização da Parada Livre, e desde 2017 nós abrimos a parada também. Então, aqui a gente, né, junta o grupo de mães e saímos na frente da caminhada de todos os trios, levando, né, a mensagem de que as nossas famílias existem, que as nossas filhas e filhos existem, e que a gente, né, tem todo o direito de ter respeito, de ser entendido enquanto cidadãos como qualquer outro. A configuração do trabalho, então, né, da ONG, vocês com o tempo foram se expandindo e viraram, na verdade, uma associação aqui no Rio Grande do Sul. Como que a ONG consegue chegar nas escolas, em universidades, em outros espaços, para levar informação e fazer com que o preconceito possa realmente terminar? Então, o nosso ativismo ele é muito grande nas redes sociais. Na verdade, a gente virou uma associação nacional, né, que tem essas coordenações estaduais, que a gente chama. E a associação foi nacional em virtude de ter empresas querendo destinar recursos, de projetos, para a gente poder fazer esse nosso ativismo. Então, na verdade, tudo vai baseado nos contatos, no network, alguém que ficou sabendo pelas redes sociais, né? O nosso Instagram tem quase 40 mil seguidores, a gente tem um grupo no Facebook, uma página no Facebook, e os grupos estaduais, eles funcionam numa sala, a gente chama de sala de reuniões, mas é um grupo secreto no Facebook, que só existe para as pessoas que são adicionadas a ele. Então, assim, isso acontece por quê? Para que toda mãe, todo pai que chegue no grupo possa compartilhar suas angústias, o que é falado no grupo fica no grupo, né? A gente troca muito questão de referência de psicólogos, de psiquiatra, de advogado para quem precisa fazer retificação dos documentos de um filho ou de uma filha trans. Então, tudo funciona na base das parcerias, das relações que a gente vai estabelecendo. E aí, pelas mídias, a gente acaba recebendo muitas mensagens de entrevistas, como foi o caso da gente estar aqui hoje, palestra na universidade, mês que vem vou gravar uma TED na Unicinos, e assim, isso também as outras coordenações vão fazendo no Brasil inteiro. A gente tem um trabalho muito bonito lá com o Mães em Pernambuco, que é a organização dos casamentos coletivos LGBTs, busca parceria com casa de festa, com empresas, e realizam casamentos de às vezes 30, 40, 50 casais LGBTs. E aí também a questão da gente estar entrando nas empresas para falar sobre isso. Existe um fórum das empresas apoiadoras LGBTs, eles têm 10 mandamentos a seguir. A iniciativa começou em São Paulo, também com empresas que já tiveram problemas com LGBTfobia e se retrataram, como é o caso da Barilla. A gente tem o caso, a gente foi procurado recentemente pela Riachuelo, nós temos a Gol, é nossa parceira, Airbnb, enfim, as empresas acabaram identificando uma necessidade
também de ter um treinamento melhor, mais adequado para os seus colaboradores e funcionários. E aí nosso trabalho atua nesse sentido, numa parceria, numa troca. A gente, né, nosso trabalho é voluntário, nós não cobramos por palestras, por atividades, né? E aí a coisa acaba acontecendo meio que organicamente mesmo, assim como as mães acham o grupo, pedem para fazer parte, a gente acolhe. E aí tem uma metodologia, a gente faz aqui no Rio Grande do Sul nós fazemos reuniões mensais atualmente, né? Mas a gente começou assim, no trabalho de formiguinha, via Facebook, Twitter, Instagram, e hoje em dia a gente tem um trabalho, né, presencial em 23 capitais e vários lugares no interior desses 23 estados. Esses grupos, né, de interação ali no Facebook, nas redes sociais, onde mães e pais vão desabafar, vão, enfim, pedir acolhimento, ajuda. Tu lembras, assim, de alguma situação, alguma história que tu pudesse compartilhar com a gente, que te marcou, né, nesse pedido de ajuda deles mesmo? Na verdade, a gente tem muitos relatos, até tem um projeto para escrever um livro contando as nossas histórias, né? Mas eu acho bem importante a gente falar a questão do sofrimento que as pessoas às vezes não veem. Né, que o bullying escolar é uma coisa assim, ó, que é destruidora na vida de uma criança LGBT. Porque aquilo que eu falei, primeiro uma criança não se entende, né, ela sabe que ela é diferente, mas ela não entende o que acontece e por que os outros julgam diferente. A gente tem o caso de um menino que hoje em dia ele tem 21 anos já, é um menino trans, se revelou para a mãe na puberdade, na pré-adolescência, e tinha muitos problemas na escola, principalmente com a questão do banheiro. A falta de sensibilidade, porque na verdade, né, um menino trans, ele nasceu biologicamente uma menina, se entendeu sempre como um menino, acho que ele tinha uns 11, 12 anos, né? A mãe começou a perceber, ele verbalizou que queria cortar o cabelo, primeiro que, né, queria cortar o cabelo, e que ele era um menino. A mãe foi atrás de ajuda, né, psicólogo, psiquiatra, endócrino, enfim, dar todos os cuidados necessários para esse menino se desenvolver, e a escola não acompanhou, né? Então tem uma situação muito, muito triste da vida desse menino, que ele não poderia usar o banheiro das meninas, porque as meninas entendiam que ele era muito masculino, era um menino. Ele é um menino, na verdade. E aí o banheiro dos meninos ele não podia usar, porque ele corria o risco de ser violentado, de apanhar e tudo isso. A escola não teve a sensibilidade de disponibilizar, seja o banheiro da sala dos professores, o banheiro da direção, da orientação escolar, do funcionário de escola, não disponibilizou um mínimo de aqui em Porto Alegre banheiro, mesmo. Aqui em Porto Alegre. Esse menino, claro, que não aguentou ficar na escola, né? Como eu te falei, a evasão escolar é muito grande por conta do bullying. Ele desenvolveu síndrome do pânico, ele teve tentativas de suicídio. Ele passou 6 anos em casa sem conversar com ninguém que não fosse a mãe ou a avó. E aí, assim, gente, pensa na vida dessa pessoa, que passou 6 anos, né, convivendo só por pânico, por medo de se relacionar com as outras pessoas, né? Teve infecções urinárias, teve uma série de problemas de saúde por conta disso, sendo que ele era uma pessoa, uma criança, como qualquer outra. Então, quando a gente fala... nós não estamos preparados enquanto mães, a sociedade não está preparada para entender, a escola não está preparada. Até quando a gente vai ficar no discurso de que nós não estamos preparados? Até quando a gente vai ficar fazendo mal para os filhos e filhas dos outros, né, estimulando o discurso de ódio, estimulando que menino veste azul e que menina veste rosa, que meu filho não brinca de boneca porque ele vai... né, teu filho vai ser pai. Né? Que cidadãos são esses que nós estamos formando? Então, a gente acredita muito que a falta de informação é o que gera o preconceito. E o nosso trabalho existe para que crianças como esse menino não sofram mais. Porque hoje em dia ele tem 21 anos, ele está no ensino, voltou a frequentar a escola, pediu para voltar para a escola, está tirando notas maravilhosas, os amigos estão todos terminando o ensino superior, ele está no ensino médio, mas ele conseguiu superar, porque essa mãe tem um acolhimento, teve todo um trabalho de cuidar dele, o Guilherme também teve né, acesso a médicos, né, a psicólogo, psiquiatra, que né, teve suporte, mas e aqueles que não têm? E o suicídio?
dessas crianças. Quem é que é responsável por isso? Né? Trazer, chamar essa responsabilidade, que até quando a gente vai invisibilizar essas crianças? Elas existem sim. Pois é, Renata, ainda ao encontro disso aí, o teu trabalho no CEPERS também, né, com essa formação de professores, pode mudar essa realidade aí. Como tu achas de que maneira que a escola pode começar a ter esse olhar, né, essa orientação, esse acolhimento com as crianças LGBTQIs? Então, na verdade, a escola já começou, né? Eu transformei um pouco, eu trabalhava com formação de professores na área ambiental e hoje em dia a gente trabalha, né, com a formação de professores em gênero e sexualidade, porque a gente acredita no papel fundamental da escola, né, de transformar mesmo a sociedade. Né? Porque é na escola que a criança está a maior parte do tempo e se esses professores não estão preparados para lidar, né, o CEPERS criou o Departamento de Gênero e Diversidade justamente para dar esse suporte aos professores. Então a gente vem fazendo formações com os professores, primeiro levantando, resgatando esse diálogo, né, de que a escola é um ambiente de opressão sim, que é um ambiente de preconceito sim, mas que a gente tem tudo para poder mudar, apesar do tempo de discursos de ódio, né, de um governo conservador, de ter todo esse discurso de que é mimimi, a gente está aí para contrapor isso com as nossas experiências, com a nossa maternidade atípica, né, que nos colocam nessa caixinha por nossos filhos serem diferentes, e a gente tem tido um ótimo retorno da categoria, inclusive. A gente tem feito formações a partir do momento que a gente realizou um seminário bem grande em maio, que foi, né, o dia de luta contra a LGBTfobia, nós realizamos um seminário trazendo professores e educadores de forma geral do Rio Grande do Sul inteiro. E olha, eu posso te dizer que quem entrou naquela sala saiu diferente. E os desdobramentos desse seminário têm sido convites para que a gente faça formações nas escolas, tanto aqui em Porto Alegre quanto no interior, porque assim, é necessário que a gente difunde a informação, porque só assim a gente vai conseguir combater o preconceito. O Mãe pela Diversidade também tem pais, né, homens, mas a mãe tem um significado especial por ser Mães pela Diversidade. Por quê? Então, vou explicar. Todo mundo faz essa pergunta. Mas é Mães pela Diversidade? Como é que é? Não é Mães pela Diversidade, não é Pais pela Diversidade? Na verdade, assim, é Mães pela Diversidade, porque quando exerce uma maternidade atípica, a maioria dos pais vai embora. Né? E a gente é muito por conta da questão do machismo estrutural da nossa sociedade. Né? Então, o pai vai lá e aponta o dedo assim, mas esse menino é afeminado por tua causa. Mas essa menina, tu deu muita liberdade, por isso que ela é lésbica. Então, assim, acaba vindo tudo em cima pro colo da mãe, né? É a mãe que fica ali entre a cruz e a espada, entre o marido, entre o filho, fica nessa angústia, nesse desespero. Então, assim, a gente tem pais que entendem, normalmente eles demoram um pouco mais, porque não é uma questão de entender, né? É uma questão de, enfim, lidar com essa realidade. E eu posso te dizer que assim, 90% das nossas mães são separadas dos genitores dos seus filhos, por conta dos homens não aguentarem realmente a pressão, porque tu pensa, sofre a família inteira. Entendeu? Esse pai vai ouvir uma piadinha homofóbica no seu trabalho, vai ouvir uma piadinha homofóbica entre os seus amigos, né? O irmão, a irmã vai ser irmão do sapatão, o irmão do viado. Então, realmente é uma questão que tu tem que, né, te impor, porque a maioria da sociedade vai vir com os preconceitos, a piadinha achando que é uma coisa naturalizada, né, que é tranquilo, mas não para pensar o quanto aquilo fere realmente esse núcleo familiar, porque tu é uma família, vai ser sempre. Mesmo que o casal seja desfeito, vai ser o pai, a mãe, e aquela criança vai ser o teu filho. Né? Então a gente batalha mesmo para que o nome seja Mães, para a gente enaltecer e fortalecer, empoderar essas mulheres aqui no Rio Grande do Sul, mesmo um estado machista, né, homofóbico, muito racista, né, não tem noção de quantas mães aí no interior ainda passam por muito sofrimento em função dos seus próprios maridos serem agressores dos seus filhos, né, então a gente chancela mesmo que sejam Mães pela Diversidade, para que essas mães tenham identidade com a gente e que a gente siga caminhando nessa luta. Tá certo, tá dado o recado. Bom, Renata, a gente chegou ao fim do programa, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, por contar um pouquinho da tua história e para quem está nos assistindo para conhecer, né, o movimento e
quem puder também se aderir e procurar, né, o acolhimento que vocês estão propondo. A gente agradece, eu só queria dar um recadinho, então, que tire o seu preconceito do caminho, porque as Mães pela Diversidade vão seguir passando com seu amor. Nos procurem nas redes, facebook.com/Mães pela Diversidade, que todas serão acolhidas. Muito obrigada. Obrigado, Renata. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.